Sobrenome de craque, estrela de jovem. É assim que Gustavo Puskás decidiu o clássico entre Vila Nova e Atlético Clube Goianiense. 2-1 para o Tigrão, o Vila volta a vencer um clássico em Goiás, algo que contra o Atlético, por exemplo, nos últimos 4 jogos, um válido pela Série B de 2025 e 3 válidos nesta temporada de 2026, o Tigrão não vencia. Foi uma derrota por 1-0 lá no estádio Antônio Ascioli em 2025. Perdeu também esse ano pelo Campeonato Goiano 2 vezes, incluindo uma nas semifinais e a outra empate. Nos últimos 4 jogos, o Vila não sabia o que era vencer o Atlético. Mas eu vou voltar desde o início do jogo. Primeiro tempo em que o Atlético foi melhor, foi dominante, conseguiu fazer o gol e desce para o intervalo merecidamente com 1-0 no placar. Criou chances, oportunidades desde o início do jogo, merecia a vitória e foi assim que desceu para o intervalo. Foi assim também no meio de semana contra o Náutico. Desce vencendo 1-0, tranquilo jogo no Castelo do Dragão, até que parece que volta para o segundo tempo. Eles apertam um botão, turn off, e o time volta apagado. O time volta sem confiança, o time volta completamente parecendo que estava em outro jogo, parecendo que o Atlético não estava performando e muito menos vencendo. Foi assim que sofreu o gol do Vinícius e baralhou tudo o time no meio de semana contra o Náutico. E dessa vez, quando sofre o pênalti de Igor Henrique em cima do Rafa Silva, o Marquinhos Gabriel fez o gol e o time se perdeu por completo. O Vila Nova buscou o segundo gol, o Vila Nova buscou incessantemente dentro do seu estádio, aonde ele é forte de fato, consegue o segundo gol, mas com a estrela de Guto Ferreira. A estrela de um treinador que vibra, que participa, que tem a cara do torcedor colorado, que veio para o Vila Nova aceitando o desafio de tentar colocar um time que nunca pisou na Série A para buscar esse acesso, esse tão sonhado acesso. Participou, gritou, interagiu, esteve o tempo inteiro do lado dos jogadores. Foi aí que no minuto 39 ele olha para o banco e chama o menino número 19, Gustavo Puskás. Estrela, jovem, vontade, pulando no aquecimento, antes de entrar em campo, deu 2, 3 saltos para buscar força, potência, agressividade. E foi assim que em 4 minutos em campo ele apertou, ele sufocou o zagueiro que recuou a bola para o goleiro Vladimir. E mesmo ele tendo falhado, mesmo ele tendo arriscado um drible, ele chegou muito rápido. Puskás, Gustavo Puskás, que carrega um sobrenome muito pesado, e foi, pressionou e conseguiu ficar com a bola. Aí o gol escancarado, fez o segundo gol, para delírio do torcedor, tirou a camisa, esbravejou. Mais do que o gol, foi a vitória, foi o reencontro do clássico vitorioso do lado colorado, foi o reencontro com a torcida. Pela primeira vez, Guto Ferreira dentro do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, sob o comando técnico do Vila Nova. E nada melhor do que um jogo grande, um jogo pesado, um jogo em que o Vila Nova precisava vencer. Mais do que 3 pontos, ele vale voltar a vencer clássicos, vale chutar para o lado aquelas derrotas que sofreu pelo mesmo Atlético Goianiense. Vila Nova 2, Atlético 1. Joga pressão toda para o outro lado. O Vila colecionou o 5º ponto, segue invicto, 2 empates e 1 vitória, 5 de 9 pontos possíveis. Vai agora fora de casa enfrentar outro adversário, a Ponte Preta, mas mais do que isso, Guto Ferreira mostra para o torcedor que pode fazer desses jogadores acreditarem em si. Rafa Silva não vinha performando bem com a comissão técnica anterior, jogou bem, participou, foi incisivo, jogou mais de 70, 90, 80 minutos do jogo, sofreu pênalti. Rian vem crescendo, vem criando minutagem com o treinador Guto, vem recebendo a confiança dele, vem sendo importantíssimo. Ele também colocou o Thiago Parussá no banco, tirou o João Vieira, soube mexer as peças. Um treinador gigante, um treinador grande, um treinador que gera respeito entre o grupo de trabalho. Do outro lado, o Atlético Goianiense precisa urgentemente repensar suas atitudes, não só do próprio Adson Batista e da comissão técnica, mas sim do grupo todo de trabalho. A segunda virada, no segundo tempo, a segunda derrota consecutiva pelo mesmo placar, em 45 minutos, deita tudo abaixo o que construiu no primeiro tempo. O Atlético tem 3 jogos, 3 derrotas no Campeonato Brasileiro da Série B, que precisa urgentemente pontuar. Um time que entrou com o sonho do acesso, nesse momento amarga a lanterna da competição e uma das piores campanhas no início de Série B. O Atlético, que trouxe Eduardo Souza para tentar ser a salvação do que Rafael Lacerda não conseguia, mas uma coisa ele sempre conseguiu, que era vencer clássicos. O rei dos clássicos, que é como era conhecido, só perdeu 1 de 12 jogos que jogou diante de Vila, diante de Goiás, enquanto serviu os 2 clubes no qual representou no meu estado. Cuidado, Eduardo Souza recentemente foi campeão brasileiro da Série D, recentemente campeão catarinense em um estado em que tem um time de Série A como é a Chapecoense, mas chegou em Goiás, não está conseguindo performar-se bem.
chegou em Goiás no Atlético Goianiense e até o momento não somou um ponto sequer na Série B. E nós sabemos que o Atlético tem uma particularidade. O seu presidente tem um estupim muito curto. O seu presidente tem uma paciência muito pequena. E não sei até que ponto, se o campo não mostrar urgentemente resultados, o Eduardo Souza está com os dias contados em Goiânia. E detalhe, ele chegou não tem muitos dias, 20 dias no máximo. Nem sequer se calhar arrumou um apartamento para morar. Mas já pode estar de malas nas portas se não vencer o Cuiabá na Copa Centro-Oeste e também o Londrina na Série B. Cuidado, mas merecidamente o Tigrão volta a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. A primeira vitória de Guto tinha que ser grande, tinha que ser do tamanho do treinador, a aura Guto Ferreira. Não é o Vila Nova de Goiás, é o Vila Nova de Guto Ferreira que vence a primeira na Série B. Parabéns!